Olá, meus queridos, bom dia, que Deus te abençoe, que a graça, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida e na sua história, que em cada momento o Espírito Santo possa ser derramado na sua mente, no seu coração, no seu interior, fazendo a diferença, tocando o seu coração, mudando a sua história, que o Espírito Santo se manifeste, que a presença do Senhor seja forte, seja marcante, seja poderosa na sua vida. Eu glorifico a Deus pela vida de cada um de vocês e nós, a partir de hoje, estamos num propósito de oração todos os dias ao meio-dia. Serão 14 dias, pelo menos 14 dias, nos quais nós vamos orar, nós vamos clamar, nós vamos buscar a presença do Senhor juntos, porque eu creio que Deus é fiel, Deus não nos deixa frustrados, Deus não nos deixa desamparados, Deus não nos deixa envergonhados. Desde já eu quero te convidar a usar o seu dedo pentecostal abençoado e compartilhar esta live. Nós estamos a partir de hoje num horário diferente, num horário novo, então é mais importante ainda que nós compartilhemos esta live. Inclusive, farei isto agora mesmo, porque quanto maior o número de pessoas que nós alcançarmos, maior será a conquista, a bênção e a vitória no reino de Deus. Lembrem-se, cada convite que você faz é uma oportunidade sendo dada ao Espírito Santo de convidar pessoas para serem abençoadas. É uma oportunidade dada ao Espírito Santo de ministrar, de fazer a diferença, de tocar em vidas. Não é um convite para ouvir o Alexandre. Não se trata de um convite para simplesmente ouvir uma palavra qualquer. Não. Trata-se de um convite para orar, de um convite para clamar, de um convite para interceder, de um convite para ministrar algo da parte do Senhor aos corações. Não perca a oportunidade de convidar pessoas, porque nós, neste propósito, já vamos iniciar orando, nós já vamos iniciar clamando. Já estou aqui com os cadernos de oração em mãos e é fundamental que você esteja presente, que você coloque os seus pedidos de oração, que você apresente aqui. Sempre haverá integrantes da equipe vêm orar comigo, anotando os pedidos de oração. Sempre haverá integrantes da equipe tomando nota das solicitações de intercessão, e cada um com seu caderno de oração é canal de bênçãos, é portador de novas oportunidades, de respostas do céu para a nossa vida. Não demore mais, não. Convide pessoas, mande os seus pedidos de oração, porque todos nós estamos aqui anotando, tomando nota das solicitações, dos clamores. Nós vamos orar, nós vamos interceder, e eu creio, serão 14 dias. Hoje é o primeiro dia. Nós vamos até o dia 31 de janeiro, que por sinal vai ser um domingo, clamando a Deus, a fim de que o Espírito Santo possa agir de forma poderosa, extraordinária e sobrenatural na vida de cada um de nós. Será um tempo especial de clamor, de ministração da palavra,
e, na medida do possível, de louvor e adoração também, na medida em que nós tivermos presentes conosco adoradores que se disponham, que se posicionem e que possam nos ajudar também com louvor, porque sabemos que Deus habita no meio dos louvores. Deus habita no meio dos louvores. Então, se nós criarmos uma atmosfera de adoração, de louvor, de exaltação, de glorificação do nome do Senhor, o Espírito Santo se faz presente. Nós vamos orar, nós vamos clamar, nós vamos interceder, nós vamos apresentar os pedidos de oração, nós vamos aqui indicar a graça do Senhor sendo derramada sobre cada um de nós. Portanto, eu estou aqui apenas aguardando uns minutinhos para você terminar essa função coletiva de compartilhar a live. Em seguida, nós já vamos clamar e depois, se houver aí alguém disponível para adorar, vamos ter um tempo de adoração e de ministração da palavra de Deus. Portanto, eu quero desde já agradecer a Deus pela sua vida, pela vida daqueles que estão conosco. Quero desde já agradecer, isso é fé. Eu quero agradecer pelas vitórias, porque eu sei que muitas serão as vitórias neste propósito de 14 dias. Muitas serão as bênçãos. Eu não tenho a menor dúvida, como foram muitas as bênçãos e as vitórias naquele propósito que fizemos no ano passado, de 40 dias. Assim será também neste novo propósito. Eu tenho certeza absoluta que muitas serão as bênçãos e os testemunhos. Portanto, não deixe de participar e de convidar pessoas para estarem conosco. Abra o seu coração para que o Espírito Santo possa se manifestar na sua vida, na sua casa, no seu lar, no seu ministério, no seu trabalho, na sua saúde, na saúde dos seus entes queridos, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de estudo, onde quer que você esteja. Que a mão forte e poderosa do Senhor esteja presente com você. Eu quero desde já agradecer a Deus e dizer que, em nome de Jesus, todas as barreiras caiam por terra. Que, em nome de Jesus, todas as oposições, todas as lutas, as aflições, os enfrentamentos, os levantes do inimigo caiam por terra. Em nome de Jesus. Toma posse, isso é fé. Já no primeiro dia, toma posse do que Deus tem para a sua vida. Já no primeiro dia. Você diz assim, igual Jacó: eu não largo enquanto não me abençoares. Você já se posiciona logo no primeiro dia. Eu não abro mão da minha vitória. Eu não abro mão da minha bênção. Eu não abro mão daquilo que Deus tem para mim. Eu não abro mão da minha vitória no nome de Jesus. Não recue. Ainda mais, é tempo de avançar. É tempo de prosseguir. É tempo de conquistar. É tempo de tomar posse. É tempo de agir pela fé. É tempo de ser forte e corajoso. É tempo de ter ousadia. Não é tempo de covardia. Não é tempo de timidez. Não é tempo de dúvida. É tempo de conquista. É tempo de milagre.
É tempo de vitória. Está aberta a temporada de respostas de oração. Está aberta a temporada de bênçãos. Está aberta a temporada de conquistas. Está aberta a temporada de bênçãos. Toma posse daquilo que Deus tem para você. Toma posse daquilo que Deus já preparou para a sua vida. Toma posse daquilo que Deus já reservou para você. Não abra mão. Não abra mão. Não abra mão do seu milagre. Não abra mão da sua bênção. Não abra mão daquilo que Deus tem para a sua vida. Não entregue ao inimigo o que Deus preparou para você. Isto é fé. Eu já começo a agradecer. Eu já começo a glorificar. Eu já começo a exaltar a Deus. Eu tomo posse. Eu tomo posse logo no início. Eu apresento os pedidos de oração. Eu apresento os pedidos de oração. E Deus recebe. E eu já agradeço pela vitória. E eu já determino tempo de bênção. E eu já recebo aquilo que Deus tem para a minha vida. E eu já começo a glorificar a Deus e eu já marco o culto de ação de graças. Eu já entro no mundo espiritual para vencer. Eu quero, inclusive, te incentivar a colocar a sua fé em ação. De que maneira? Você simplesmente faz o seguinte: você vem para o clamor, você vem para o propósito municiado, você já vem preparado. Qual é o problema? Bom, o problema é o meu casamento. Traz a certidão de casamento. Qual é o problema? Bom, o problema é a saúde. Traz o laudo médico, traz a receita médica, traz o exame. Não, o problema é o desemprego. Traz a carteira de trabalho. Não, o problema é um processo na justiça. Traz a numeração do processo, traz a papelada, traz o documento para a gente apresentar em oração. É hora de... o problema é o filho que está perdido no mundo. Traz o documento do seu filho, traz a certidão de nascimento, traz uma peça de roupa. E nós vamos orar. E nós vamos clamar, e nós vamos interceder, e nós vamos tomar posse do que Deus tem. E nós vamos conquistar. E nós vamos avançar. Janeiro é o mês da sua bênção. Janeiro é o mês do reboliço, do renovo, do recomeço. Janeiro é o mês da vitória. Não espere para depois. Agarre agora. Agarrar a bênção requer fé. Eu vou repetir. Agarrar a bênção requer fé. Coloque a sua fé em ação. Coloque a sua fé em ação. Nós vamos orar. Nós vamos avançar. Nós vamos tomar posse. Nós vamos conquistar. Nós vamos romper em fé. Nós vamos viver aquilo que Deus tem para nós. Não vamos nos conformar. Não vamos aceitar. Não vamos nos render à vergonha. Não vamos nos submeter àquilo que o inimigo tem dito a nosso respeito. Pelo contrário, nós vamos aqui tomar posse, porque a última palavra vem da boca de Deus. A última palavra vem da boca de Deus. Não vem do homem,
não vem do médico, não vem do juiz, não vem do patrão, não vem do gerente do banco. A última palavra vem de Deus. Eu quero convidar você a entregar a tua petição, o teu pedido de oração nas mãos do Senhor. Não tenha a menor dúvida que Deus é fiel. Deus não nos desampara. Deus não nos deixa desamparados, abandonados, envergonhados, frustrados, decepcionados ou sequer esquecidos. Que nós possamos, nesta data, 18 de janeiro de 2021, neste início de tarde, apresentar a Deus, crendo na vitória. Não importa qual seja a sua dificuldade, não importa qual seja o problema, não importa qual seja a crise, não importa qual seja o desafio, não importa qual seja a prova, Deus tem resposta. Deus tem livramento. Deus tem bênção. Deus tem graça. Deus tem cura. Deus tem livramento. Deus tem resposta. Não olhe para as circunstâncias. Não olhe para as circunstâncias. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Queridos, eu quero apenas te dizer que diante da dificuldade, quando a igreja ora, Deus se move. Vou repetir. Diante da dificuldade, eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, depois do clamor. Diante da dificuldade, quando a igreja ora, Deus se move. Deus se move. Você quer mover a mão de Deus? Você quer mover a mão de Deus? Coloque-se pela fé diante do altar de Deus. É isso que nós vamos fazer agora. Coloque-se pela fé diante do altar de Deus. Esqueça as circunstâncias e olha para Jesus. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Eu vou repetir. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Receba aí esta palavra. Logo no primeiro dia. Se você tem fé, receba. 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 Com o coração aberto e ao mesmo tempo crendo. Dizendo, Senhor, eu creio, eu tomo posse, eu recebo, eu não abro mão. Eu sei em quem eu tenho crido. Pai, eu entrego nas tuas mãos. Que seja esta uma tarde de entrega. Uma tarde de entrega. Entrega a situação nas mãos do Senhor. Entrega a situação no altar de Deus. Entrega a sua crise, o seu pedido nas mãos do Senhor. Ele tem resposta. Ele tem livramento. Ele tem a última palavra. Ele tem a última palavra. Não olha para fulano, para Beltrano. Não olha para a direita nem para a esquerda.
Olha para Jesus. Olha para Jesus. E eu quero orar com você. De uma forma muito especial. Crendo. Se você crê, some a sua fé com a nossa. Porque eu tenho certeza que Deus vai honrar. Quando Deus faz alguma coisa, Ele não faz por acaso. No reino de Deus, não existe acaso. No reino de Deus, não existe acaso. No reino de Deus, existe propósito. O Senhor nos colocou aqui, num outro horário, num novo propósito, porque Ele tem providência, Ele tem resposta, Ele tem vitória, Ele tem graça, Ele tem aquilo que o seu coração precisa. E nós vamos orar. Nós vamos orar. A sua fé alcança? A sua fé alcança? Se a sua fé alcança, olha só o que diz a palavra de Deus. Se você tiver fé, presta atenção. Se você tiver fé, como um grão de mostarda, dirás ao monte que se lance no mar, e assim será. A fé move a montanha. Será que o seu problema é do tamanho da montanha? Tem problema não. A fé move a montanha. A fé move a mão de Deus. A fé opera no sobrenatural. Nós, humanos, agimos no natural. Mas a fé age no sobrenatural. Mas eu olho e só consigo ver o problema. Eu só consigo ver a montanha. Tem problema não. Para isso tem solução. A solução se chama fé. E nós vamos falar sobre isso já já, mas eu quero orar. Apresentar os cadernos de oração. Apresentar os pedidos. Apresentar aquilo que você precisa. Apresentar aquilo que você tem pedido ao Senhor. Porque Ele é fiel. Ele não nos colocou aqui nesse horário diferente, mudando a estratégia, trazendo um novo propósito à toa. Não. Ele nos colocou aqui porque Ele tem resposta. Ele nos colocou aqui porque Ele tem algo novo. Ele nos colocou aqui porque Ele tem algo a realizar. Eu quero orar com você. Pastor Eliette também pedindo oração. Se quiser, minha irmã, entrar para orar conosco, já oro por ti, tu oras por mim, e oramos uns pelos outros e pelos pedidos de oração. Mas todos vocês têm aí certeza de uma coisa. Deus é fiel. Os pedidos de oração vêm sendo anotados. Quem está conosco há mais tempo, os pedidos já estão anotados nos cadernos. E você pode continuar mandando seus pedidos, pode mandar aqui pela live, que tem uma equipe anotando. E também pode mandar pelo direct, que a gente vai acrescentando aos cadernos de oração cada pedido e nós vamos clamar. Nós vamos apresentar a vida de vocês e eu creio que Deus
vai abrir as portas. Porque Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Ele prometeu. Ele prometeu. E aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumpri-la. Aquele que começou a boa obra na sua vida, aquele que começou o trabalho na sua vida, é fiel. Fiel para cumprir cada detalhe, cada promessa. E eu tenho certeza que nós vamos colher muitos testemunhos deste propósito. Orai sem cessar. Orai em todo tempo. Abra aí o seu coração para que o Espírito Santo possa ministrar e fazer a obra. Em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço pela vida de todos os meus irmãos e irmãs que estão conosco neste momento. E outros que possivelmente acompanharão a live noutros horários. Eu apresento todas essas pessoas diante do teu altar. Assim como apresento, Pai, os cadernos de oração. Os cadernos que estão comigo aqui. E os cadernos dos demais irmãos e irmãs que têm anotado os seus pedidos de oração, que têm clamado, que têm buscado, que têm orado, que têm se colocado na brecha, que têm intercedido. Eu creio, Senhor, em algo novo. Eu creio, Senhor, na tua providência. Eu creio, Senhor, no teu livramento. Eu creio, Senhor, na resposta do céu. Pai, toca no coração dos teus filhos. Acrescenta-lhes a fé. Porque é através da fé que nós vamos alcançar a resposta. É através da fé que nós vamos alcançar o livramento. É através da fé que nós vamos alcançar a bênção. É através da fé que nós vamos mover os céus. É através da fé que nós vamos mover as mãos de Deus. É através da fé que nós vamos tomar posse do que Deus tem. É através da fé, Senhor Jesus, que nós vamos entrar na terra prometida. É através da fé que nós vamos avançar. É através da fé que nós vamos repreender a ação do inimigo. É através da fé que nós vamos quebrar as correntes, romper as cadeias, despedaçar os grilhões. É através da fé que nós vamos prosseguir para o alvo, passando por cima de quaisquer obstáculos que o inimigo esteja plantando no meio do povo. Pai, eu apresento cada uma das vidas que estão conosco, cada um dos nomes que estão anotados nos diversos cadernos de oração, cada família representada, cada lar, cada casamento, cada família despedaçada. Oh Deus, Tu és Deus de restauração, Tu és Deus de cura, Tu és Deus de resposta. Pai, eu apresento a Ti os enfermos físicos que estão com doenças, sejam elas doenças emocionais, doenças espirituais, doenças de natureza carnal. Pai, entra com providência, entra com cura, entra com livramento. Pai, que cai por terra agora toda a enfermidade, câncer, Covid-19, dores crônicas, dores musculares, dores de cabeça, problemas digestivos, problemas respiratórios, problemas imunológicos,
problemas cardiológicos, problemas psiquiátricos, problemas, Senhor Jesus, no sistema locomotor. Entra com provisão, Senhor. Oh, Senhor, repreende a esterilidade, em nome de Jesus. Repreende, Senhor, toda enfermidade. Pai, enfermidades emocionais, caiam por terra em nome de Jesus. Ansiedade, depressão, síndrome do pânico, transtorno bipolar, esquizofrenia, doenças psicossomáticas, caiam por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós liberamos uma palavra de restituição. Nós liberamos uma palavra de renovo. Nós liberamos uma palavra de cura. Pai, aquelas doenças espirituais, em nome de Jesus, cai por terra. Cai por terra toda maldição. Toda maldição hereditária. Toda maldição que foi lançada por obra maligna, por obra de feitiçaria, por obra de bruxaria, cai por terra em nome de Jesus. Repreendemos todo o levante do inferno contra a tua igreja, em nome de Jesus. Nós não aceitamos que caiam por terra todas as cadeias, todos os grilhões, todos os levantes. Nós repreendemos espírito de adultério, espírito de prostituição, espírito de masturbação, de pornografia. Cai por terra espírito de separação, espírito de fornicação, de lascívia, espírito de homossexualismo, espírito de toda sorte de pecados sexuais. Pai, nós repreendemos espírito de suicídio, cai por terra em nome de Jesus. Rompe, Senhor Jesus, as correntes que aprisionam as vidas. Cai por terra em nome de Jesus. Nós não aceitamos a ação do inimigo visando ceifar as vidas que te pertencem, Senhor. Cai por terra, cai por terra, cai por terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós repreendemos também todo espírito de miséria. Oh, Senhor, abre porta de emprego, abre porta, Senhor Jesus, de negociação de dívidas, abre porta, Senhor Jesus, de negociação com fornecedores, com credores, em nome de Jesus, com empréstimos bancários. Abre porta, Senhor Jesus, de provisão do céu. Famílias que estão passando necessidade, famílias que estão passando por problemas de privação, de fome, passando realmente necessidade. Entra com providência, Pai, em nome de Jesus. Nós repreendemos, Pai, também em teu nome, toda e qualquer espírito de destruição que venha para roubar aquilo que o Senhor tem dado aos teus filhos. Oh, quantas vezes o inimigo se levanta para tomar aquilo que Deus nos dá. Pai, entra com resposta, entra com livramento, entra com bênção, entra com vitória, em nome de Jesus. Nós quebramos as correntes, os grilhões que têm oprimido a vida do teu povo. Pai, eu libero uma palavra de graça, de bênção, de resposta sobrenatural do céu. Nós não nos conformamos com as situações contrárias. Pai, libera uma palavra para que os processos na justiça possam ser liberados, para que os documentos em análise possam ser deferidos, para que haja vitória, livramento, bênção e restauração. Pai, nós liberamos uma palavra de restauração, uma palavra de restituição, uma palavra de vida, uma palavra de poder, uma palavra de multiplicação. Pai, tu és o Deus da multiplicação. Pai, contigo o pouco é suficiente. Nas tuas mãos o pouquinho
é suficiente. Libera, Senhor. Libera, Senhor. Aqueles que estão com suas famílias em luto. Oh, Pai, conforta os corações. Conforta os corações daqueles que estão passando por momentos de dor, momentos de perda, momentos de choro profundo pela morte de alguém querido que se foi. Tem misericórdia, Pai, que nesta manhã, neste início de tarde, o Senhor possa visitar estas famílias, famílias muitas vezes despedaçadas pelo luto. Tu podes, tu tens resposta, tu tens vitória, tu tens bênção, tu tens graça. Oh Deus, vai recebendo aí esses pedidos de oração que estão sendo apresentados, papéis, necessidades de enfermidades, necessidades financeiras. Vai aí, Senhor Jesus, olhando cada situação de cada caderno de oração e também os pedidos de oração que estão sendo apresentados nos comentários. Entra com resposta, entra com bênção, entra com livramento, entra com cura, entra com graça. Eu intercedo também, Senhor Jesus, pelos nossos governantes. Visita o nosso país. Oh, Pai, traz a vitória na nossa nação. Restaura a nossa economia. Restaura a nossa saúde. Visita, Senhor Jesus, os hospitais, o sistema de saúde que está em colapso, em especial em Manaus, onde as pessoas estão morrendo até por falta de oxigênio, por causa da demanda causada pela Covid-19. Oh, Pai, visita, Senhor Jesus, a saúde do nosso país, das cidades que estão enfrentando maiores problemas sanitários. Visita, Senhor Jesus, cada hospital, cada leito de UTI. Tem misericórdia em nome de Jesus. Vá visitando, Senhor Jesus, hospitais, asilos, orfanatos, casas de recuperação. Oh, Deus poderoso, como há pessoas precisando nos dias de hoje. Talvez, Senhor Jesus, a humanidade nunca tenha experimentado uma crise tão profunda quanto esta vivida nos nossos dias. Entra, Senhor Jesus. Entra em teu nome na vida das pessoas que estão clamando, das pessoas que estão apresentando os seus pedidos de oração, das pessoas que estão exercitando a sua fé. Em nome de Jesus. Eu repreendo espíritos malignos que estão se levantando neste momento. Cai por terra espírito de engano, espírito de discórdia, espírito de separação, espírito de divisão, espírito de incredulidade, espírito de mundanismo. Cai por terra em nome de Jesus. Espírito de humanismo, de racionalismo. Cai por terra em nome de Jesus. Nós liberamos uma palavra de restauração, uma palavra de vitória, uma palavra de bênção, uma palavra de cura e uma palavra de graça. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Visita os governantes, Pai, da nossa nação, que cai por terra em nome de Jesus. Toda e qualquer obra do inferno para destruir o país. Senhor, nós temos prefeitos e vereadores recém-empossados em seus cargos. Dá a eles sabedoria para governarem os municípios. Toca os governadores e os deputados estaduais. Toca, Senhor Jesus, o presidente da República, seus ministros e deputados federais e senadores. Estende as tuas mãos sobre os poderes constituídos da República, legislativo, executivo, judiciário. Tem misericórdia, Senhor Jesus, das instituições judiciais, o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, as entrâncias de segunda instância e de primeira instância. Em nome de Jesus, vá visitando, Pai, cada situação que requer atenção especial. Entra com resposta, entra com liberação de recursos, entra com bênção, entra com graça, entra com poder e entra com vitória. Em nome do Senhor Jesus.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, que esta seja a primeira destas 14 lives de clamor, na qual o Senhor vai manifestar a sua glória. Pai, eu libero a palavra de vitória. A palavra de vitória. Pai, eu quero apresentar especialmente também a vida dos missionários que estão no campo, seja em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Visita cada missionário, aqueles que estão atuando na salvação, na evangelização, na cura de pessoas que estão precisando ser tocadas pelo Evangelho. Eu apresento, Senhor Jesus, as nações da terra. Pai, visita os continentes, África, Ásia, Europa, Oceania e as Américas. Visita, Senhor Jesus, a janela 1040, os povos não alcançados. Tem misericórdia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, as nações te pertencem. Como está escrito no livro de Salmos, capítulo 2, versículo 8, pede-me e eu te darei as nações da terra, o mundo inteiro por possessão. Em nome de Jesus, nós curvamos os nossos joelhos, dobramos os nossos corações na presença do Senhor, a fim de que a tua graça seja derramada poderosamente sobre cada pedido. E eu libero uma palavra de vitória. Que haja, Senhor Jesus, nesta semana, uma semana de bênção, uma semana de graça, uma semana de poder, uma semana de manifestação sobrenatural da tua bênção sobre os meus irmãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Visita, Pai, todos os meus irmãos aqui. Que seja uma semana de conquista. Pai, dá sinal aos teus filhos. Dá sinal à tua igreja. Dá sinal, Senhor, aos meus irmãos e irmãs que estão conosco de que tu estás nesse negócio. Mostra, revela, para que não hajam dúvidas. Que cada um de nós possa permanecer no propósito, para a glória de Deus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu quero rapidamente compartilhar com vocês a palavra que será o nosso tema durante estes 14 dias. Baseado no livro de Atos dos Apóstolos. Abra o seu coração para receber uma porção bem marcante, que possa fortalecer a sua fé da palavra de Deus. Uma porção especial da palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, dos versículos 1 a 19. A palavra de Deus vai apresentar aqui um momento no qual a igreja se pôs a clamar. Depois eu gostaria que você lesse estes 19 versículos do capítulo 12 do livro de Atos dos Apóstolos. Eu não vou fazer a leitura aqui do trecho todo. Eu vou pontuar apenas aqui alguns versículos, mas eu gostaria que você prestasse atenção, porque esta é a palavra que Deus colocou em meu coração para nortear estes 14 dias de propósito. Preste atenção. Atos capítulo 12, a partir do versículo 1, eu vou ler apenas até o versículo de número 5.
Mas você, por favor, depois leia até o versículo 19. O texto conta o seguinte: por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Grifa essa palavra, maltratar. A intenção de Satanás é maltratar. Você está me ouvindo? Você está me entendendo? Deus usou Herodes, o rei, para prender alguns da igreja, para maltratar. Você está entendendo? Você percebeu qual é o propósito de Satanás na sua vida, na minha vida, na vida da igreja? Maltratar. Então Herodes começou a prender alguns cristãos para maltratar. Mas ele não ficou satisfeito com isso. Fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Ele já matou um apóstolo. Decapitando, matando ao fio da espada. Mandou prender para maltratar. Mandou matar Tiago. E a igreja não fez nada. Quando matou Tiago, presta atenção nisso. Vendo ser isto agradável aos judeus, Herodes prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Presta atenção. Prendeu cristãos para maltratar. Matou Tiago. Prendeu Pedro. Ia matar Pedro. Aí, peraí, era o dia dos pães asmos. O que é isso? Páscoa. Na Páscoa, os pães eram preparados sem fermento. Isto fala de um período de santificação, porque o fermento tipifica o pecado. Então a igreja, no tempo dos pães asmos, no tempo da santificação, sabe o que a igreja fez? Presta atenção nesta palavra, por favor. Versículo 4. Tendo feito prender, lançou Pedro no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem. 16 homens para guardar um homem. Por quê? 16 homens para guardar um homem. Por quê? Porque você, porque eu, porque Pedro somos um perigo para o inferno. Pedro era perigoso. Não porque Pedro era violento. Pedro era perigoso porque ele era portador de uma promessa. Pedro era perigoso porque Jesus disse: tu és Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro era um perigo para o inferno. 16 homens, 4 escoltas de 4 soldados cada, para guardar um homem. Quando há promessa na minha vida, quando há promessa na sua vida, tem promessa na sua vida? Tem promessa na sua vida? Quando há promessa na sua vida, você é um perigo para o inferno. Você requer preocupação de Satanás. Herodes destacou 16 soldados armados para guardar Pedro desarmado. E ia matar Pedro. Porque a intenção dele, sabe qual era? Apresentá-lo ainda naquela noite. Presta atenção nisso. Tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Logo depois da festa da Páscoa. 3 dias depois. Ele ia apresentar Pedro para ser julgado.
e, consequentemente, condenado. Só que, diante desse cenário, olha o que acontece. Pedro, pois, estava guardado no cárcere. Pedro estava guardado no cárcere. Muitas vezes eu e você estamos guardados, presos, limitados. Sabe o que é que vai libertar? Olha isso. Olha por que deste propósito. Havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. A igreja demorou. A igreja demorou a se posicionar. Começou a prender os cristãos para maltratar. Aí o que aconteceu? Matou Tiago. Prendeu Pedro. Quando prendeu Pedro, ele já falou, opa, peraí, a gente precisa fazer alguma coisa. A igreja falou, está na hora da gente se posicionar. Está na hora da gente se mexer. Está na hora da gente marchar. Está na hora da gente clamar. Foi este o chamado que Deus colocou no meu coração para clamarmos ao meio-dia. Está na hora de se posicionar. Está na hora de acordar e orar. E marchar. E tomar posse. E conquistar. Então, queridos, preste atenção. Sabe o que aconteceu? A igreja começou a orar. A igreja disse, não, Pedro não. Pedro não. Não vamos aceitar que matem a Pedro. Pedro não. E eles se posicionaram. E eles começaram a orar incessantemente. E eles começaram a clamar. Sabe o que aconteceu? E agora eu não vou continuar a leitura. Deus ouviu. Quando a igreja ora, Deus ouve. Quando a igreja ora, Deus se move. A oração move a mão de Deus. Por isso que nós estamos aqui, e aqui permaneceremos por 14 dias. Clamando. Declarando. Orando. Confiando. E tomando posse. Quando a igreja se pôs a orar, versículo 7 diz, sobreveio um anjo. Um anjo do Senhor. E uma luz iluminou a prisão. E o anjo, sabe o que acontece? Pedro estava dormindo. Porque enquanto a igreja ora, você pode descansar. Isso fala de paz. Enquanto a igreja orava, Pedro confiava. Pedro descansava. Pedro dormia. E então Deus enviou o anjo. O anjo iluminou aquela prisão. Quando a igreja ora, Deus se faz presente. E aí, o anjo acordou Pedro. E disse assim, Pedro, tocou em Pedro. Pedro, acorda. Levanta-te, depressa. Quando Pedro se levantou, Pedro estava acorrentado, gente. Pedro se levantou e as correntes caíram. Pedro se levantou e as correntes caíram. Levante-se nesta campanha. Quando você se levantar, as correntes vão cair. Quando Pedro se levantou, as correntes caíram. E o anjo disse assim, cinge-te e calça as sandálias. E assim ele o fez. Põe a capa e segue-me. Ou seja, vista-se, vamos embora.
Acabou o cativeiro. Vamos embora. Acabou o cativeiro. Vamos embora. Bora. E aí o que aconteceu? Tinha 4 escoltas de 4 soldados cada, e nenhum deles viu Pedro passar com o anjo. Porque Deus é Deus. E ele saindo, o anjo foi e Pedro foi atrás, sem nem entender o que estava acontecendo. Pedro achou que estava sonhando. Pedro achou que estava dormindo e sonhando. Acontece o seguinte: eles passaram a primeira e a segunda sentinela, eles chegaram até o portão da cadeia, o portão de ferro, o portão abriu automaticamente. Gente, o portão abriu automaticamente. Quando o anjo do Senhor está à sua frente, o portão se abre automaticamente. Você está achando que está difícil o que você está enfrentando? O portão vai se abrir automaticamente, porque está escrito em Isaías que o Senhor é que vai adiante de mim, endireitando os caminhos tortos. O Senhor é que quebra as portas de bronze e despedaça as trancas de ferro. O anjo vai à frente e o portão se abre automaticamente. Não há cadeias, não há grilhões, não há empecilhos para o agir de Deus. Chorebereandarabacantarabasurimichai. Ricantaramai suricheia chorebecandarabaias. E aí, quando eles cruzam o portão, o anjo desaparece e Pedro acorda. E ele olha, eu estou na rua. E ele percebe que não se tratava de um sonho, era real. Queridos, o que Deus está fazendo entre nós é real. Acorde, como Pedro. Não é sonho, é real. Deus está aqui. Ele ouviu. Ele me libertou. Começa a dar glória a Deus. Ah, mas aconteceu ainda não. Peraí. A fé traz à existência aquilo que você não pode ver. Aí Pedro olhou. Eu estou na rua. Eu vou então lá para a casa de Maria. Anunciar o que aconteceu. Ele caiu em si e disse: agora eu sei que verdadeiramente o anjo do Senhor me libertou de Herodes. Então eu vou até a casa de Maria, mãe de João, que também era chamado de Marcos, para dizer que eu estou livre. Agora olha que interessante, meus irmãos. Pedro foi até lá e ele bateu na porta. E uma serva, chamada Rode, foi até a porta, ver quem era. Quando ela ouviu a voz de Pedro, ela reconheceu. Só que ela ficou tão entusiasmada, tão empolgada. É Pedro, é Pedro. Ela largou Pedro lá fora, não abriu a porta. Voltou correndo. Pedro está na porta, Pedro está na porta, Pedro está na porta. Aí disseram para a menina: você está maluca? Você está doida? Você está louca? Queridos, quando você começar a anunciar, quando você começar a anunciar o que Deus fez na sua vida, vão dizer que você está maluco. Mas então eu quero ser doidinho de pedra, porque eu creio no milagre. A menina começou a gritar: Pedro está na porta, Pedro está na porta. Você está maluca? Pedro está na cadeia. Não, Pedro está na porta. E Pedro continuou batendo: deixa eu entrar. Olha a tua bênção, tua resposta batendo: deixa eu entrar, deixa eu entrar. E abriram e Pedro entrou. Abriram e Pedro entrou. E todo mundo começou a gritar. E Pedro falou: cala a boca, deixa eu contar a bênção. Deixa eu contar a bênção. Deixa eu contar como foi que o anjo do Senhor me tirou dali, daquela prisão. Deixa eu explicar. Versículo 17, ele fazia sinal para que eles se calassem, para lhes contar como o Senhor o tirara da prisão. Sabe o que vai acontecer? Você vai dizer para o povo: fica quieto que agora eu vou contar o que Deus fez na minha vida.
Você vai dizer, fica quieto que agora eu vou contar o que Deus fez na minha vida. Para, que agora eu vou dizer o que é que Deus fez na minha vida. Você crê nisso? Permaneça conosco nesse propósito. Queridos, nós estaremos juntos nos próximos dias. Serão 14 dias. Só que o milagre já está batendo a porta. Se você crê, recebe aí. Permaneça. Tem resposta sendo liberada. Permaneça. Tem milagre a caminho. Permaneça. Tem liberação de bênção. Permaneça e não esmoreça. Continue nos próximos dias. Já agradecendo. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor já mandou o seu anjo. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor já determinou. E eu já estou aqui, inclusive, olhando para o calendário, para marcar o meu culto de ação de graças. A bênção vai te alcançar. A bênção vai te alcançar. Toma posse. Toma posse. Em nome de Jesus. A bênção vai te alcançar. Foge não. Desanima não. Se esconde não. A bênção vai te alcançar. A bênção vai te alcançar. Toma posse. Não desanima. Não recua. Não temas. Não pasmes. Não te espantes. Não olhes para trás. Não tenha dúvidas. Nós vamos ter culto de vitória, culto de ação de graça, livramento, milagre, bênção. Toma posse. Toma posse. Em nome de Jesus. Seja grato a Deus. Por falar em gratidão e louvor, eu não sei se a Flávia teria condições de cantar, de ministrar um louvor. Neste ambiente de gratidão a Deus, neste ambiente de adoração, lembrem-se que Deus habita no meio dos louvores. Deus habita no meio dos louvores. Então a presença dele é que faz a diferença. E o versículo-chave da nossa campanha é Atos 12, 5. Por quê? Pedro estava guardado no cárcere. Às vezes você está preso. Mas havia, presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Então nós estamos aqui, amados, independente de você estar guardado num cárcere, independente de você estar guardado num cárcere, tem oração incessante a Deus da parte da igreja. Independente de você estar guardado no cárcere, tem oração incessante a Deus por parte da igreja. E aí você pode dormir tranquilo. Tem gente clamando, tem gente orando, tem gente buscando, tem gente profetizando, tem gente crendo, tem gente assumindo
posição de soldado. Ah, mas eu estou numa situação de dificuldade. Tem problema não. A igreja está orando a Deus em incessante oração. Recebe aí esta palavra em nome de Jesus. Recebe esta palavra em nome de Jesus. Eu tenho certeza que nós vamos viver um tempo de milagres. Creia. Tome posse. Não desanime. Permaneça no propósito. E Deus vai fazer. E Deus vai agir. E Deus vai trabalhar. E Deus vai ministrar. E você vai, como diz a palavra de Deus, ficar como quem sonha. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Você tem condições de entrar, Flávia, para ministrar um louvor? Só acena para mim, por favor, para eu lhe chamar, se for possível. Para nós completarmos este tempo com adoração, com louvor, gratidão e exaltação ao nome do Senhor Jesus. Eu creio, a oração é um canal direto com Deus. Assim como eu também creio que o tempo de cantar chegou. Como a Érica escreveu aqui, para alguns era o fim de Pedro. Iria desistir. Mas foi o início do milagre de vitória do cuidado de Deus. Vou chamar a Flávia aqui para louvar. Nesta tarde tão especial que Deus preparou para nós. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Deus é fiel. A paz do Senhor. Pai do Senhor, pastor Alexandre. Bem-vinda. Tá tudo bem aí? Não? Graças a Deus, graças a Deus. Tá dando para ver direitinho? Sim, está. Glória a Deus. Estou aqui na casa da minha mãe. Eita, coisa Ela boa. está aqui, ó. Pai do Senhor. A paz do Senhor. Minha mãe, Eva, minha irmã Fernanda. Muito prazer. E eu não poderia, né, dizer não, porque eu disse a Deus que eu não diria mais não. Estamos aqui como um bom soldado de Cristo, obedecendo, ouvindo a Ele, e vamos adorar o nome de Jesus. Eu cumprimentar a amada igreja, os irmãos com a paz do Senhor, todos os irmãos que estão aí, todas as irmãs que estão aí, adorando, recebendo de Deus esse recado, esta palavra. Posicionamento, oração e direção, não é, pastor? Exatamente. Posicionamento, oração e direção. E eu creio que o nosso Deus, Ele está agindo por nós. Então, para os irmãos que estão me vendo, né, não estou na minha casa, a gente vai embora hoje. Aqui o quintal da minha mãe é assim, ó, todo verde. É uma bênção. Coisa linda. Vamos louvar o Senhor. Vamos louvar o nome de Jesus. Foi o hino que Deus colocou mediante dentro da palavra que o Senhor estava ministrando. E eu vou louvar aqui esse playback. Peço aos irmãos desde já a oração. Amém, irmã Érica, Molly, pastora Eliette, todos os irmãos que estão aí. A paz do Senhor para todos. E eu acordei com uma dor, pastor, aqui um pouco forte na garganta desde ontem. Mas o sangue de Jesus tem poder, isso não nos vai impedir de adorar. Amém. Amém? Amém. Eu não sei se virar se fica melhor para eu ver ou do jeito que estava tá bom. Como você quiser. Sinta-se em casa. É um prazer entrar na sua live nesse ano 2021, pela primeira vez, né, que o Senhor foi presente também na minha vida no ano 2020. Gratidão por cada um. Ontem eu estava agradecendo na live do pastor Sabela por a vida de vocês. Eu louvo a Deus pela vida de cada um. Estamos em oração, estamos juntos,
Estamos aí para nós mantermos firme nesse propósito. Muitas vezes uns vão poder estar todos os dias, outros vão, mesmo que não entre, mas vão estar orando. E a igreja permanece de pé no sentido de adoração, mas de joelho no sentido de clamor. Nós somos herdeiro dos céus. Estamos aqui no propósito de dizer que Ele é o mesmo, que Ele não mudou, que a igreja ora, que a igreja sofre, mas Jesus está no controle de tudo. Amém. E a última palavra é a dele em nossa vida. Então, pastor Alexander, dentro da palavra que o senhor estava ministrando aí, falando sobre Pedro, falando sobre Tiago, essa vai ser a canção que eu vou louvar. Os irmãos não liguem, me ajudem, sem playback mesmo, nós vamos adorar o nome de Jesus, amém? Amém. Olhando o passado, eu vejo sangue na arena dos nossos irmãos primitivos morrendo então. E como se fosse num vídeo, eu vejo as cenas dos nossos irmãos devorados por fortes leões. O sangue quente que corria ia direto ao paraíso. Eu já errei aqui, pastor. O sangue quente que corria como enxurrada pelo chão era a semente do evangelho, era sinal de salvação. Pois cada alma que partia ia direto ao paraíso, mesmo morrendo aos milhões, pra Deus não era prejuízo. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando pra manter o evangelho vencendo. Eles iam morrendo de Cristo falando. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que tiveram coragem de enfrentar os açoites e a morte e levar a mensagem. Sei que Tiago foi morto ao ser decapitado e Pedro foi crucificado de forma cruel. Aleluia. Sei que alguns foram mortos ao fio da espada, mas sei que também eles estão lá no seio de Deus. Olha, ninguém pensou em ser covarde, morreram mesmo por amor, não negaram um segundo que Jesus Cristo é o Salvador. Eram firmados na promessa por Jesus Cristo garantida. Quem for fiel até a morte terá a coroa da vida. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando pra manter o evangelho crescendo. Eles iam morrendo de Cristo
Oh, glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Louvado e agradecido é o nome de Jesus. Este é um louvor muito forte, pastor. É um louvor que fala sobre, né, a igreja primitiva, que fala sobre o que nossos irmãos passaram, os açoites, o tipo da morte, como sofreram, padeceram, né, por amor do Evangelho de Cristo. E nesta tarde, né, eu finalizo dizendo que você é um soldado de Cristo, que nós somos soldados de Cristo e fomos chamados para essa tão grande obra. Jesus, ele não está prometendo aqui que só vai acontecer bênção. Jesus não só está dizendo aqui que vai acontecer só milagre, não. Escute, vai haver açoite, vai haver perseguição, vai haver guerra. Tudo que está acontecendo é permissão de Deus. Mas escute, a igreja de pé adorando e de joelho no chão buscando, e os céus entrando em ação. E os céus entrando em ação para a minha vida, para a tua vida. Porque a última palavra de Deus, a última palavra sempre será dele. É tempo de acordar, é tempo de descer, é tempo de clamar. E eu louvo a Deus por cada vida que tem entrado nas lives, tem entrado de joelho, juntamente com os homens e mulheres de Deus que têm entrado em propósito. Propósito. E Deus é o Deus da recompensa. Você ora por muitas pessoas, pastor. Você ora, igreja, por muitos países, pessoas, e até mesmo incluindo nações e até mesmo a própria terra. E quando você ora desse jeito, Deus, ele entra em ação por a tua causa. Deus, ele entra em ação por a tua vida. Não se esqueça, no mundo você vai ter sempre aflição, mas tem de bom ânimo, porque Jesus venceu e nós vamos vencer também. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é fiel. Que lindo. Louvado seja Deus. Que canção maravilhosa. Eu não conhecia. Pastor, é um louvor muito antigo, né, da cantora Mara Lima. É um louvor que desde os meus 15 anos que eu aceitei a Cristo, já ouvia, né? Eu não sou tão novinha. Não sou tão novinha não, irmãos. Esse hino aqui é muito bem lá de 1900 e alguma coisa. E nos meus 15 anos, quando aceitei a Jesus, já conheci esse hino. E é muito forte. E foi o que Deus colocou. Disse: minha mãe, a senhora tem aí aquele hino, a semente do sangue, que o pastor Alexandre está ministrando, falando sobre Pedro, falando sobre os açoites, falando sobre a igreja primitiva, sobre, dentro da palavra, né, o amor ao evangelho, sobre tudo que a gente hoje está vivendo. Aliás, a gente ainda não sabe, né, pastor, porque esses homens, muitos, como o senhor falou aí de Pedro, né, se a gente for analisar a morte de Pedro, for ver como foi, os açoites que esses homens passaram por amor de Cristo, escute, nós então não sabemos ainda o que é perseguição, mas Jesus nesse altar está dizendo aqui que você pode passar por perseguição, você pode entrar na fornalha, você pode ser lançado na cova dos leões, mas ele entra, ele faz, ele livra, a quem ele quer poupar, ele poupa, porque ele cuida da sua igreja. Nós não estamos vivendo de aparência. Nós não somos um povo, pastor, que a gente vive falando de Cristo. Estamos falando por falar, não. A gente tem que falar e crer. E que Deus é o Deus que muda a história, muda o trajeto. Né? Estão achando aí que vai ser para a morte essa vacina. Estão achando aí, escute, Deus falou, e mais uma vez ele repete, e eu vou repetir aqui o que eu falei essa semana. Eu ouvi Deus usando homens e mulheres de Deus. Que Deus é misericórdia. Sabe por que eu e você estamos de pé? É por misericórdia. E ele disse assim: eu pouparei aquele que eu quero poupar. Escute, você não está aí adorando? Deus, ele te levantou, Deus te fez te levantar nesta manhã para te dizer: siga em frente. Eu te deixei acordar mais um dia para tu continuar glorificando o meu nome e não desacreditar das minhas promessas. Acredite, não
viva na ilusão de que você vai entrar em propósito só para receber algo em troca, não. Não é de propósito nesse sentido, pastor. Me permita eu falar essa palavra aqui, no nome de Jesus. Entre no sentido de adorar, entre no sentido de clamar, entre no sentido mesmo de buscar. E Deus, Ele sabe das minhas e das tuas necessidades. E como Pai que cuida dos seus filhos, Ele fará por você, Ele fará por mim o que eu e você não pode fazer. Em nome de Jesus eu agradeço a oportunidade. Amém. Deus abençoe, Flávia. Fica com Deus. Eu não peço desculpa não, viu? Eu já disse ao pastor, ao senhor, digo também, que é o meu pastor, nas lives que os irmãos chamam para louvar, é uma coisa que só Deus para me ajudar. Eu nunca vou entrar direto louvando. Sempre tem alguma coisa que Deus manda eu falar, pastor. É difícil, é estreito, mas eu preciso. Amém. Eu vou ficar lá. Fique em paz, tá ótimo. É assim que tem que ser. Se é o que Deus colocou no seu coração para aquele momento, tem que entregar. É desse jeito, fique em paz. O que é que o servo obedece, né? Eu estou aqui para obedecer, eu estou aqui primeiramente para obedecer a Deus e segundo para obedecer ao Senhor. Se depois lá no direct, se eu quiser puxar minha orelha, como eu disse ao pastor Sérgio, só puxa também, irmã Flávia. Eu lhe chamei para louvar, irmã. Quando eu lhe chamar para deixar uma rápida palavra, a irmã deixa. Pode entregar, fica à vontade. Mas eu tenho a pura convicção aqui da direção de Deus nessa live, amém? Amém, glória a Deus. Estamos aí juntos, em nome de Jesus, a paz do Senhor para todos. Amém. Desde já, irmã, eu resolvi apresentar o meu esposo, para que Deus ele complete algo em nossas vidas que estamos aguardando. E o tempo é de Deus, né? Nós estamos aqui vivendo por fé, não por vista. Tudo vai acontecer exatamente no momento que Ele determinar. Amém. Amém? Eu creio. Glória a Deus. Queridos, que Deus abençoe. Eu já vou impetrar a bênção. Nós vamos nos despedindo. E amanhã tem mais. Segundo dia, ao meio-dia. Convide pessoas para estarem conosco, porque eu tenho certeza que Deus vai fazer algo extraordinário em nosso meio através desse propósito. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós em todo o tempo, desde agora e para sempre. No nome de Jesus. Amém e amém. Até amanhã, meus amados. Fiquem com Deus. A paz do Senhor.